Muito boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais um Canelada, mais uma vitória do Palmeiras. Desta vez contra um adversário duro, hein? Um adversário difícil de ser batido. Foi alertado durante muito tempo pelo nosso Fábio Piperno, a atual fase, a fase que vivia o time do Cerro Porteño, perdendo muito pouco, fez 1-0, engrossou o jogo, mas no final o Palmeiras conseguiu uma virada e depois do primeiro gol fez o segundo e criou oportunidade para outros. Foi um dia agitado hoje, né? Dia de apresentação de treinadores, agitação no São Paulo, agitação no Corinthians, mas a gente vai falar nesse começo do jogo do Palmeiras. O Santos também jogou hoje e teve uma grande atração, a presença do Neymar vendo o jogo, que dentro de campo apenas 0-0 contra o Audax italiano. Boa noite, Bruno Prado. O Palmeiras sofreu, mas voltou a vencer. Boa noite a todos. Venceu de virada, foi buscar o resultado no segundo tempo, fez um primeiro tempo realmente ruim, tomou um gol no início, né, ainda do jogo, depois não conseguiu criar muito. No segundo tempo, sim, já um Palmeiras mais dentro do normal, não que tenha feito um grande jogo, né, mas um time pressionando, empurrando o adversário para trás. As alterações surtiram efeito, né? O Richard Rios entrou bem de novo, o Endrick entrou muito bem no jogo, o Navarro acabou fazendo o gol. Uma virada mais na imposição, na bola parada, que é muito boa no time do Palmeiras. Os dois gols saíram de bola parada, de cruzamentos para dentro da área. Então não foi um Palmeiras que jogou bem, né? Mas pelo menos no segundo tempo um time competindo mais forte, empurrando o adversário para trás, criou outras chances além dos gols. O Jean, goleiro brasileiro, fez boas defesas. Então uma vitória que acabou sendo justa, né? Mas um Palmeiras que sofreu para criar. Tem o elenco do Palmeiras, ele tem alguns bons jogadores, mas não tem reposição à altura para atletas importantes que ficaram fora hoje, como Rafael Veiga, Rony, são jogadores que estão lesionados, o Piquerez também já há um tempo, mas conseguiu a vitória, né? Tinha que vencer, perdeu na estreia lá na Bolívia, tinha que vencer e conseguiu, né? Um time extremamente competitivo, mesmo quando não joga tão bem, consegue competir, consegue sufocar o adversário. Então acabou pelo segundo tempo sendo uma vitória justa, mas difícil. É um Palmeiras que pode jogar mais e deve jogar mais, já que a expectativa é lutar de novo pelos principais títulos da temporada, Brasileiro e a própria Libertadores. O Abel Ferreira estreou no Palmeiras no dia 20 de novembro de 2020. Consideramos 21, 22 e ele está entrando na terceira temporada, que todos os treinadores costumam ver como um problema. Terceira temporada é difícil, terceira temporada é complicada. Será mesmo ou é um momento que o Palmeiras não está jogando um grande futebol? Mesmo assim, o que disputou ganhou, mas a verdade é que nos últimos meses o Palmeiras não está jogando tudo que pode. Fausto, boa noite. Flávio, boa noite para você, boa noite aos amigos da Jovem Pan. Algo incomum no Brasil, né? Ter uma terceira temporada. Já é bem comum isso acontecer no Brasil. O Muricy Ramalho teve uma terceira temporada, conquistou o tricampeonato brasileiro, mas dali em diante ainda lutou na próxima temporada, mas sim, começa a sentir um pouco mais de pressão, de dificuldade, mesmo conhecendo bem o elenco, né? O Palmeiras tem um bom time, muito bom time. O Palmeiras tem condições de evoluir o seu futebol, como bem colocou o Bruno. O Palmeiras vai encontrar dificuldades na Libertadores da América. Libertadores da América, normalmente, a gente não consegue acompanhar todos os jogos com a qualidade técnica lá em cima. Às vezes é na base da superação, da raça. E era o que o Palmeiras precisava. E eu acredito que o Palmeiras fez isso hoje. O Palmeiras foi na base da raça, uma virada na base da raça, porque enfrentou um time que estava muito embalado, ia para a quinta vitória seguida ou já estava na quinta vitória? Já tinha, né? Já tinha a quinta vitória, 5 vitórias seguidas e veio embalado enfrentar um Palmeiras no estádio do Morumbi. O Palmeiras não jogou na sua casa, o que não interfere muito, porque o gramado do Morumbi é um gramado muito bom também, né? E o Palmeiras conhece muito bem o estádio do Morumbi. Tem condições de fazer mais do que fez hoje diante do Cerro Porteño. O Palmeiras não fez uma temporada até o momento brilhante. Não foi uma temporada brilhante do Palmeiras. O Palmeiras não apresentou um futebol exemplar, aquele futebol que enche os olhos do seu torcedor. Está fazendo uma temporada onde já conquistou títulos, onde tem tudo para evoluir. O Abel conhece o elenco, o Abel conhece os jogadores, mas o que mais valeu hoje, e vale, Flávio, sem dúvida a vitória. Até porque esse grupo embalou completamente, né? Todos com 3 pontos
nesse grupo do Palmeiras está bem parelho, está bem disputado, mas certamente o Palmeiras, na minha opinião, vai passar na liderança desse grupo. Se o terminasse hoje, olha que curioso, o Palmeiras seria o último colocado, porque ele tem 3 gols marcados e 4 sofridos, uma coisa absolutamente fora do seu padrão, do seu patamar. O Bolívar, que ganhou bem do Palmeiras na primeira rodada, marcou 4, sofreu 3, e aí Barcelona e Cerro têm exatamente a mesma campanha. Boa noite, Fábio Piperno. O Palmeiras realmente não vive um bom momento, coisa circunstancial. O que você pode dizer pra gente? Boa noite ao Flávio, um abraço aos colegas da nossa audiência. Eu concordo com tudo que o Bruno e o Fausto disseram, e eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro que, bom, em relação à classificação do grupo, o Palmeiras hoje sim seria, de fato, o último, e paga pela derrota contra o Água Santa. Porque a derrota naquele primeiro jogo fez com que o Palmeiras poupasse o time titular e fosse jogar na altitude, o que já é naturalmente complicado, com o time reserva. Aí deu no que deu naquilo que a gente viu. Agora, é um Palmeiras que tem uma transição evidente em algumas coisas. O Palmeiras hoje terminou com o Garcia, o Vanderlan, o John iniciou a partida e fora o Hendrick, que é um jogador de 16 anos. Então, é um Palmeiras com muita gente que outro dia jogava copinha. E mais o Richard Rios, que acabou de chegar, um jogador jovem de qualidade. Então, o Palmeiras tem que ajustar ainda essa molecada ao time, e eles não estão lá só para preencher espaço, enfim, eles estão lá para disputar a posição mesmo. Tanto que a gente hoje viu, para surpresa de muita gente, minha inclusive, o John iniciando. Então, uma oportunidade que o Abel está dando, assim, ele está pegando meninos que jogavam no Sub-20 até alguns meses atrás e colocando para jogar como titulares num time que é campeão brasileiro. Então, é claro que às vezes o menino demora um pouquinho para se sentir à vontade, e o técnico também para ter mais confiança neles. Mas eu acho que isso é preparar o Palmeiras para o restante da temporada. É ampliar as opções de um clube que se recusa a gastar muito. O Palmeiras tem sido econômico nesses investimentos. E, falando em investimento, um deles é o Arthur, que ainda não jogou bem, mas são só 3 jogos também como titular. Boa noite, José Manuel de Barros. Vocês falavam durante a transmissão da Jovem Pan do sofrimento no Palmeiras. Tomou um gol logo no começo, a coisa se complicou. E até a confirmação do gol pelo VAR foi um sufoco tremendo. É pro Palmeiras se preocupar ou, apesar de tudo, o Palmeiras já ganhou 2, 3 títulos? Ganhou a Recopa, ganhou o Paulista, mais algum? É isso? Não, os 2. Então, só 2. Os que ele disputou, ele ganhou. Os que disputou. Palmeiras está ganhando tanto. O passado foi o brasileiro. Então, quer dizer, o Palmeiras... Palmeiras está ganhando tanto que só ganhou 2 esse ano. Copinha vale, não? É motivo de preocupação? De certa forma. Eu achei que, ao final do primeiro tempo, qual era a situação? Que o Palmeiras ia para a segunda derrota na Copa Libertadores da América. Olhando para frente, próximo jogo é fora de casa, contra o Barcelona em Guayaquil. E aí você já começa a imaginar que o Palmeiras tem vencido os últimos jogos, mas sem agradar, sem jogar um grande futebol. Mas o Palmeiras, me parece que ele, com a presença do Abel Ferreira e o trabalho já de tanto tempo que ele tem, o time na mão, mesmo sem jogar bem, ele conquista os resultados. Ele tem vencido os seus jogos. Mas você imaginando que a coisa vai ficando cada vez mais difícil em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, ele precisa melhorar também o seu desempenho, qualificar. E aí, quando chegou no intervalo, o que eu comecei a pensar foi o quê? Bom, não bastassem as ausências de Danilo e Gustavo Scarpa, o Palmeiras não tinha o Piquerez, muito embora o Vanderlan esteja jogando bem. Ele estava no banco hoje, não é Piquerez, ficou um pouquinho no banco. Não tem o Rafael Veiga, não tem o Rony, né, que são jogadores decisivos. Muito, comparando com o time do ano passado, por exemplo, aí já são pelo menos 5 jogadores titularíssimos. Assim, jogadores que você, para substituir, não é mole, não. Não adianta você colocar, sei lá, talvez nem o Arthur
né, que era um ótimo jogador lá do Bragantino. Se somar isso, que o Arthur está chegando agora e não foi bem no jogo de hoje. Fez uma partida ruim. O John foi uma aposta do treinador Abel Ferreira no jogo de hoje, mas o Endrick melhorou o time quando entrou. Até o Rafael Navarro, me parece que se deu melhor ali na briga com os zagueiros do que o próprio Flaco Lopes. Quando o Palmeiras jogava muita bola aérea por cima e os zagueiros levavam vantagem, né? O Rafael Navarro soube proteger um pouco mais, usar um pouco mais o corpo ali. As mexidas foram boas na equipe do Palmeiras. O Palmeiras tem recurso, mas para jogar uma competição tão difícil, tão dura como Libertadores... Você imagina os 5 jogadores que eu citei, 2 que ele não tem mais, que foram embora, mas os 3 desfalques, eu acho que pesa bastante, viu, Flávio Prado? O Palmeiras, apesar das dificuldades, teve sempre mais posse de bolas, teve mais tentativas de gol, no primeiro tempo 9, no segundo 8, o Cerro teve 9 no total, teve mais escanteios, teve 8 contra 1, acertou mais passes, principalmente, curiosamente, no primeiro tempo. Enfim, Bruno, apesar de Agora, tudo... no primeiro tempo, Flávio, finalização no gol, 2-2. Foi bem... assim, não foi como a gente imagina o Palmeiras jogando em casa, né? Então, apesar de tudo, o Palmeiras tem uma consistência, né, até pelo tempo de trabalho do seu treinador, que dá esses números numa partida onde o time esteve longe do que pode chegar. É um time que consegue sempre competir, né? Mesmo quando não joga bem, é um time que consegue se impor. Tem o fato de ser um time que está ganhando muito e de ter um tempo de trabalho com o técnico, com o elenco, dá uma tranquilidade nos momentos ruins, né? Não é um time que se desespera quando sai atrás, como aconteceu agora e aconteceu em outros momentos na temporada, até no Paulista perdeu o primeiro jogo, depois goleou no segundo. Então é um time que não se desespera quando sai atrás e o que dá essa tranquilidade são os títulos, são a sequência de trabalho, o treinador sabe que não vai ser demitido a qualquer momento, os jogadores também sabem disso, os jogadores têm crédito com a torcida, o treinador tem. Então o Palmeiras tem essa tranquilidade, né? Nem sempre vai jogar bem. Esse ano o desempenho está abaixo do ano passado e é verdade, esses jogadores fazem falta, os 2 que saíram, outros que estão machucados, mas foi um Palmeiras que em nenhum momento perdeu a tranquilidade e competiu. O time não está rendendo tão bem, compete, pressiona, tenta. Então isso, há muito tempo eu não vejo assim um Palmeiras que não compete, que não joga bem. Em alguns jogos é normal, acontece, mas eu nunca vi assim, faz tempo que eu não vejo esse time entregue, toma um gol, se desestabiliza ou não consegue jogar. Pelo menos competir ele sempre consegue e hoje de novo, no segundo tempo chegou em vários momentos a empurrar o adversário para trás e pressionar. Flávio, perdão, eu não tinha contado, mas antes foram 11 jogadores da base, se você contar que o Arthur, né? Sim. É da base, saiu, rodou e voltou. 11 jogadores da base hoje entre titulares e reservas. E você sabe o que me impressiona? O Bruno falou de tempo, né? Que o Palmeiras não sofre. Há muito tempo eu não vejo um clube ser tão... ter uma fase tão tranquila como o Palmeiras está tendo. A gente não tem problema no Palmeiras. Isso, o Flamengo, o próprio Flamengo que conquistou títulos, o Flamengo tem um problema atrás do outro. Eles causam os problemas deles, né? E o Palmeiras não. O Palmeiras segura. No começo do ano teve aquelas pichações, mas passaram por cima como se não tivesse existido nada. Até porque foi esquema de torcida que não recebeu aporte por carnaval. Mas isso, várias coisas aqui, por isso que dá resultado. Você citou aqui a temporada. Eu falei, há muito tempo a gente não vê o mesmo comandante em 3 temporadas seguidas. A gente não vê há muito tempo uma tranquilidade como o Palmeiras está passando. E isso tudo é levado para campo. Inevitavelmente é levado para campo, essa tranquilidade. Por que o Palmeiras consegue reverter placares? Por que o Palmeiras não se desespera? Por que o Palmeiras não se desespera nem em derrotas? Mesmo quando perde o Palmeiras, no jogo seguinte o Palmeiras já está de pé. O Palmeiras já consegue reverter a situação. Então não tem desespero no Palmeiras. Sabe uma coisa? É legal ver isso num time brasileiro. Em cima do que você está falando, geralmente quando as coisas não estão indo bem, e no primeiro tempo, né, o Palmeiras estava perdendo e tentava muitos erros de passe. Vindo de derrota já, erra um passe, o que você ouve da arquibancada? Né, você começa a ouvir aquele... No Palmeiras, não. Quando a coisa começa a dar mal, a torcida cresce. A torcida começa a incentivar
Falando, opa, não tá dando certo, vamos ajudar, vamos junto. Ou seja, a torcida vem junto porque confia no time. Confia que uma hora no jogo as coisas vão dar certo. Dá a impressão que a turma do amendoim do Palmeiras está ficando de lado, porque não está tendo força para fazer nada. De 2016 a 2003, o Palmeiras em 37 jogos pela Libertadores, como mandante, né, de modo geral, só perdeu 5. É muito pouco. De 37 só perdeu 5. Agora, Piperno, o Richard Rios entrou novamente. Foi bem novamente, pelos números aqui, acertou 91% dos passes. Ele pode ser titular desse time? Então, essa é uma questão. Eu estava conversando com o Zé durante a transmissão, porque ele acertou, principalmente o lado direito da marcação do Palmeiras estava muito ruim. Então ele melhorou a qualidade do passe. Veja, o Gabriel Menino, ele, de todos esses jogadores de meio campo que o Palmeiras tem, o que mais chega à frente, o que mais frequenta a área, bate perto do gol e tal. Mas de vez em quando ele também abusa um pouco aí da autossuficiência. Hoje, por exemplo, ele bateu uma falta no final do jogo, o time, no último lance lá do primeiro tempo, o time inteiro na área vai lá dar um petardo para fora. Né? Ele tomou bronca de todo mundo. O Richard Rios é um jogador técnico, um jogador gosta do toque rápido, ele não é um jogador muito rápido, mas a bola circula muito com ele, né? E ele, eu acho que preenche melhor os espaços defensivos. Esse tem sido o grande problema do Palmeiras em 2023. É um time que desarma menos. Então o Abel está quebrando a cabeça para acertar um outro jogador que possa auxiliar o Zé Rafael nessa função. E eu vejo o Richard Rios até com vantagens, porque além dele ser um jogador de bom passe, de bom senso e de cobertura, ele também é um jogador que eu vejo como alguém que melhora a capacidade de desarme do meio campo. E aí, Bruno? Ele é bom jogador, ele tem personalidade, ele entra tranquilo, à vontade, ele realmente marca muito bem, ocupa espaço, é dinâmico, né? Um jogador que participa bastante. Até agora ele jogou bem, acho que em todos os jogos, são poucos, e a maioria, acho que ele não chegou a iniciar nenhum ainda, né? Ele sempre foi entrando. E entrou bem todos, hoje de novo. Entrou no intervalo e o time jogou bem com ele. Ele ajudou a melhorar o time. Contra o Cuiabá também foi bem. Ele entrou. Ele pode cavar um lugar, sim. Um ano como de quase todas as equipes, com muitos jogos. Ele vai jogar bastante e pode acabar cavando lugar aí nos jogos maiores, aí, onde normalmente usa uma força máxima. Ele é bom jogador, sim. O Palmeiras parece que arrumou uma peça muito boa para jogar bastante. O Abel falou que queria, se fosse para trazer gente de fora, que chegasse para jogar. E parece que esse menino chega para jogar. Tá mais à vontade que o Arthur. O Arthur ainda... Exatamente. Chegaram juntos, né? O Arthur ainda não tá à vontade, não. Não. O Richard Rios tá em casa. Chegou... E é curioso esse negócio do Arthur, né, gente? Será que não pesa também a primeira passagem dele no Palmeiras? Eu acho que ele exato. A pressão porque para ele chegar como um jogador caro, um jogador que já era um jogador que fez um certo nome ali, pelo menos no Bragantino. E mostrar algo seleção, diferente, né, do que ele mostrou na primeira passagem. Então eu acho que a pressão dele, com ele mesmo, está muito grande. Não só a pressão dos torcedores, da diretoria, por ter sido um jogador caro, com ele mesmo. Essa pressão em mostrar algo diferente do que ele mostrou na sua primeira passagem no Palmeiras. E o Richard não passou por isso, né? Ele já chega óbvio que com uma pressão também, porque ele sai de um time que é o Guarani e vem para um time gigante, que é o Palmeiras, no caso... que ganha tudo, absolutamente tudo, também poderia ter sentido essa pressão, mas aparentemente rodou, né? não. Ele é rodado, né? Ele é novo ainda, né? Ele tem acho que 22. Jogou no Flamengo, na base. Na base do Flamengo, né? Jogou no México. Ele jogava futsal antes, né? Ele é colombiano, jogava futsal. Jogou no México, né? Depois do Flamengo, aí veio aqui pro Guarani. Agora tá no Palmeiras. Né? O Bolívar estava observando ele. Bolívar. Bolívar chegou a mandar a gente lá para Campinas. Falar em Bolívar, o Antônio Carlos Zago, ex-Bolívar, foi pro Curitiba, né? Sim. Essa coisa de cai técnico toda hora, essa vergonha. Mas tem recorde esse ano, pelo jeito. Antes da segunda rodada, já foram 3 trocas de treinadores. Aliás, atenção na Vila Belmiro lá, hein? Atenção, porque o Odair também, o que estão pedindo a cabeça dele, os 3 de São Paulo é capaz de perder agora, depois do Campeonato Paulista. Engraçada a organização dos clubes, né?
esperam o Campeonato Paulista acabar, dão 1 ou 2 rodadas e mandam os caras embora. Não, isso é um negócio... Isso é impressionante, Você cara. parece técnico que ele tem um intervalo inteiro, aí ele Palmeirense não mexe sabe com o que 3 é minutos isso. de jogo, né? Palmeirense não sabe mais o que é isso. Já esqueceu. Como é que você Não sabe troca mesmo. de técnico? Sabe O que é mesmo. isso? Perder jogo, problema? Não lembra mais. Palmeirense se preocupa com isso no futuro. Mas, gente, um detalhe, mas uma coisa que precisa ser colocada. O Palmeiras, com todos os números que foram colocados, com todas as condições que tem, continua sendo um dos maiores favoritos de tudo que ele disputar, com 2 títulos já ganhos. Mas o Palmeiras está jogando menos que vinha jogando. Não é da... O ano de 22 foi melhor. O Palmeiras Foi. jogou mais. Isso. Ele não está jogando, mesmo no Campeonato Paulista, não foi um time brilhante. Não. Teve momento, que é aquele jogo contra o Água Santa, o primeiro jogo, foi patético. Tá acontecendo alguma coisa? Normal? Eu falei aqui no começo, cara, não dá. O Palmeiras, ok, tem o Abel, é um time que tem vencido campeonatos nos últimos anos, mas não passa assim em branco. Você perde Danilo e Scarpa e depois começa uma competição sem Rony, sem Rafael Veiga e sem o Piquerez, que estava no banco. Cara, metade do time e assim, jogadores importantes fora. Tava com metade do time fora. Eu acho que pesa isso. Eu acho que demanda um tempo, uma maturação de quem está entrando, quem está chegando. O Arthur chega, se ele se adapta como o Richard Rios, que ainda assim não é titular do time, né? Parece que se adapta bem, mas não vira titular. Gabriel Menino, que estava começando mal, mas se firmou, mas hoje saiu do jogo porque estava mal. Né? Não há a reposição não está à altura. Será que não está no momento do Palmeiras abrir um pouco o bolso? Eu entendo essa ideia do Palmeiras de não seguir a mesma ideia do Flamengo, de contratar jogadores de nome, mas será que não está na hora do Palmeiras trazer uma ou outra peça aí para repor desse elenco de nome? É um investimento, ué. Tudo bem, você tem essa ideia de não trazer medalhões, jogadores que... Mas não sei, eu acho que tem momentos para dar um gás até mesmo, o que você colocou no começo, é a 3ª temporada, as coisas podem começar a mudar, né, de uma maneira que não seja positiva para o time do Palmeiras. Eu não acho, o Palmeiras perdeu mesmo, o Palmeiras perdeu um cara muito importante que é o Scarpa, que está jogando muita bola. O Palmeiras perdeu o volante, o Danilo, que era um jogador que estava ali em ascensão e era um grande nome do Palmeiras. Eu entendo essa questão de ter controle financeiro, é fundamental, mas o Palmeiras é um clube de dinheiro. Eu acho que o Palmeiras está na hora de começar a pensar em trazer reforços que sejam realmente, como bem colocou o Abel, para chegar e ser titular de verdade, mas um cara Esse é o ponto, diferente. Quem, né? Não, mas ser aí vai melhor pro do que o mercado, Palmeiras né, tem. Flávio? O Palmeiras tem condições de ir pro mercado, né? Então, tá difícil mesmo. Ele foi por causa de Richard Rios, foi meio que um achado. Eu acho que o problema nesse início é mais defensivo do que ofensivo. Também acho. Um Arthur não seria uma boa pro Palmeiras? O Arthur... O ex do Grêmio? Sim, pode ser. Que foi cogitado há pouco tempo atrás aí em alguns clubes aqui no Brasil. No Fluminense. Então, pô, Tá encostado. Cara, ele não joga faz muito tempo, hein? é um jogador novo, ele é novo. Mas a marcação tem sido assim, um problema. Quando o Palmeiras é um time que pressiona muito quando o time está sem a bola, e isso esse ano não tem se feito com tanta eficiência. Uma coisa que a bola está chegando mais no gol do Palmeiras. Tá sobrecarregando demais o Zé Rafael. Sim, o Zé Hoje, Rafael, no primeiro tempo, ele errou demais. Aí no segundo ele cresceu muito, né? Talvez até porque o Richard Rios ajudou mais. No segundo tempo, o Zé Rafael jogou demais. Eu acho que no segundo tempo talvez tenha sido o melhor do time. Ele jogou muito. Mas ele passou a ser um primeiro homem. O Gabriel Menino ofensivamente entrega muito. Defensivamente o time ficou um pouco mais exposto. Mas ele faz gol, ele dá assistência, ele tem muita qualidade. E alguns atacantes que começaram mal aí, entra a parte ofensiva, que eu acho que melhorou agora. Eles cresceram, né? O Hendrick eu acho que também entrou muito bem no jogo. Foi um dos melhores. Muito bem. O Piperno chegou a citar. Para mim, o Hendrick é o melhor do jogo, num determinado momento. O Piperno estava pedindo a saída do Arthur. O Luiz Guilherme... Estava ouvindo. Tava mal, Hoje não foi bem, mas vinha de 4 gols. O Luiz Guilherme está sendo citado aí como uma promessa, como mais que isso, né? Quase que uma realidade. Ele chegou a ficar no banco hoje? Ficou no banco. Tava no banco? Não entrou, né? Não. Porque esse jogador... Reza a lenda, pode ser mais um reforço importante. Uma coisa que aconteceu, até que o Piperno citou... Acho que sim. Sim, eu acho que sim. O time que ganhou a Copinha, a primeira, ele está quase todo no profissional hoje.
Então, tem alguns que foram emprestados em Portugal, enfim. Os que não foram emprestados estão todos no profissional. O Luiz Guilherme já é o sub-17. Ele é da idade do Hendrick. Ele é do Hendrick. E até esse ano ele não jogou muito a Copinha porque ele foi para a seleção sub-20. Era para ele jogar a Copinha desse ano. Ele até começou, depois foi para a seleção. Então, era que o Palmeiras ganhou 2 Copinhas, só que foram com times bem diferentes. A primeira Copinha e a segunda são times bem diferentes, quase mudou o time inteiro. O time da primeira Copinha, eles estão todos no profissional e estão jogando. Os da segunda tem alguns, né? O Luiz Guilherme. O Hendrick participou da primeira, não participou da segunda, tinha idade, mas já estava no profissional. Então, o Palmeiras, o que acabou acontecendo, alguns saíram, 2 titulares, mas outros que compunham o elenco e abriram espaço para esses garotos. E aos pouquinhos eles estão preenchendo esse espaço e estão num momento de desenvolvimento.